Revisão de educação cristã. Nós vamos ter aqui dois períodos. O primeiro período nós vamos trabalhar, não é, sexto e sétimo, e depois vamos trabalhar o oitavo e nono. Então, para você do primeiro período, sexto e sétimo, vamos juntos. Sobre a questão da visão de Deus, questão 1 da prova, podemos afirmar. Podemos afirmar na letra D, que coisa linda, ó. Deus é um Pai perfeito. O autor ainda repete, Deus é um Pai perfeito. É perfeita essa questão. Questão 2, então, número 1, letra D. 2, pensando sobre Deus como amor, não seria possível afirmar que, bora lá, letra D fala, o sentimento de posse, aquilo que você fala assim, eu amo, eu quero, isso é meu, o sentimento de posse dos humanos é uma das marcas do amor de Deus. Jamais pode ser afirmado isso, Deus é perfeito e jamais se parece com os humanos, que são possessivos, tá? Letra D, então. Terceira questão, sobre as ilusões a respeito de Deus. Nós temos algumas ilusões a respeito de Deus. E ele fala, podemos afirmar o que então, professor? Letra D de novo, olha aí. Deus é Deus e, portanto, não deve explicação aos humanos. Você que tenta explicá-lo, você que escreve manuais, você que cria regras para Deus, mas Deus está livre das nossas regras. Ele é muito maior do que as nossas regras. Então, portanto, a questão 3 também, letra D. 4, sobre a maneira de enxergar Deus, a nossa maneira de enxergar Deus, né? O Deus verdadeiro, não seria possível afirmar, tá? E aí o autor coloca a letra B. Em Cristo, Deus deixa bem claro que ele é apenas uma força. Não, Deus não é uma energia, uma força, um vento. Deus é o eterno Criador do universo, poderoso, Senhor de tudo. Então, letra B na quarta questão. Não seria possível afirmar que Deus é apenas uma força, uma energia, e que não é um ser pessoal, que não está governando o universo. Quinta questão, sobre a arena do tempo. A arena do tempo é a guerra, a luta, o embate da vida. Sobre a arena do tempo, nós temos alguns debates. O primeiro debate é as oportunidades, né? O autor discute as oportunidades. Sobre a arena do tempo, principalmente das oportunidades, podemos afirmar que nós estamos discutindo letra C na sexta questão. Olha aí, a oportunidade tem a estranha mania de não se repetir. Quando você não assiste um filme, ele pode se repetir. Você vai lá na locadora, ou nem na locadora existe mais, você baixa no seu celular. Você vai na Netflix, bacana. Ele pode repetir. Mas oportunidades da vida, muitas delas não se repetem, né? Você não vai encontrar mais aquela pessoa, você não vai ter mais aquele domingo que almoçou. Mas eu posso almoçar outro domingo? Sim, pode almoçar outro domingo. Mas aquele domingo que você não almoçou, jamais será contado de novo. Então a vida tem essa mania de não se repetir. Por isso que você precisa prestar atenção no serviço e aproveitar as oportunidades de fazer o bem, de fazer as coisas corretas. Então, letra C, nós temos que lembrar que a oportunidade tem a estranha mania de não se repetir. Né? Vou fazer um bom negócio, não quero hoje, talvez não se repita mais. Encontrei um bom amigo, não quero a amizade dele hoje, talvez não se repita mais. Então, aproveite a oportunidade. 8 ou 7. Sobre a arena da vida ainda, a gratidão. Pensa nesse negócio. Qual alternativa é equivocada? Qual que é equivocada? Não está correta, tá? É um equívoco. Então, bora lá. 7, nós vamos de letra D. A verdadeira gratidão não tem nenhuma ligação com a fé em Deus. Olha que loucura. A grande gratidão é a grande graça, a grande alegria dessa vida é saber que todas as coisas são criadas por Ele, criadas por Deus, e Ele tem cuidado de nós. 8. Continuando na nossa reflexão sobre a arena da vida, podemos afirmar que 8 vai de D também. Faça valer a sua vida. Faça a sua vida valer a pena, é a alternativa letra D. Bacana. Não desperdice a sua vida. Faça valer a pena. 9. Para repensar a sua visão de Deus, podemos afirmar que a alternativa correta seria letra 9, letra A. Ou letra 9 não, número 9, letra A. Pensar em um Deus e pensar em Deus de forma correta é abrir mão desse controle. Você não pode controlá-lo. Eu já disse, Ele que é o Senhor.
E para terminar a reflexão, explique do seu jeitão a questão dos Salmos 91. É um Salmos que fala de segurança, que o Altíssimo está cuidando da gente. Então, é uma relação pessoal. Eu não estou julgando o que é certo, o que é errado nessa questão. Eu estou só querendo que você aprenda a refletir que tem um Deus que cuida de você. Bacana, sexto, sétimo ano, foi top encontrar vocês, falar com vocês. Agora nós vamos para a correção da prova toda poderosa aí dos meus amigos, oitavo e nono ano. E a prova começa falando sobre a vida de José e sobre a vida de Samuel, que nós discutimos em sala de aula. Começa falando do José. Sobre a vida do José, bem de cara no Egito, você pode afirmar que alternativa não faz parte do contexto histórico do bom José. E a gente parte logo de cara da letra A. A letra A fala assim: José era filho do juiz de Israel, Jacó. O pai dele era um pastor, estava lá cuidando de ovelhas, não tinha nada de juiz. Então, é a questão letra A. Ele não era filho de um juiz. Bacana? Sua mãe deu uma capa toda especial para ele, né? E que indicava que os outros irmãos, dois pontos, como é que é essa parada aí? A mãe deu uma capa colorida para ele e os irmãos deviam fazer o quê? Na ótica da mãe, Jacó pretendia que ele se tornasse o primogênito. O que é isso, primogênito? É o primeiro que nasce e é o único que herda os bens. Ele foi o filho 11, mas o pai queria que ele passasse de 11 para 1. E então o pai escolheu ele para ser especial. Então nós vamos de letra C. A mãe pretendia colocá-lo como destaque. Então, letra C. 3. Sobre a vida de José ainda podemos afirmar. 3. Letra C de novo. Ó. Não foi fácil a vida do menino, né? Ele passou da condição de filho amado para escravo no Egito. E Deus foi transformando a sua vida. Então, letra C. Ele mudou de vida, mudou de patamar. Era filho amado, virou escravo, escravo, virou vice-rei no Egito. 4. Como foi que José resolveu as suas angústias? Vai de A. José, apesar de ser adolescente, letra A, ele manteve a sua dependência, a sua fé em Deus. E Deus, então, assim, o trouxe para as vitórias. Foi trabalhando na sua vida até chegar às vitórias. Eu até brinco com os meninos, são poucas páginas, né? No 39 ele estava como escravo, aí ele passa um pouquinho lá no 40, depois no 45, lá ele vira rei, ué, que história é essa? São poucas páginas, mas gastaram 20 anos Deus trabalhando no caráter de José. Então, vai aí a questão 4, letra A. José, então, tinha dependência de Deus. 5. Pare e pense. Eu falei um pare e pense aqui, e eu queria que você pensasse comigo qual aplicação poderíamos retirar da vida do José. Eu também vou de A. Um jovem adolescente pode receber dons espirituais e pode fazer grandes realizações para o reino de Deus. Letra A. 6. Sobre a vida de Samuel, podemos afirmar que Samuel, nós estamos na questão 6, vai de D. A maior parte da vida dele serviu como sacerdote, né? A maior parte da sua vida foi em serviço de sacerdote. Ele entrou como criança e se tornou adolescente e adulto, servindo como sacerdote do povo de Deus. Ele aprendeu desde criança, ele era um fruto de oração e a sua mãe deixou ele lá morando no templo. Questão 7. Questão 7. Sobre a vida de Samuel, não podemos afirmar que, letra D, Samuel foi ungido por ele mesmo como rei de Israel. Ele nunca fez isso, ele ungiu Davi, Samuel, nunca foi essa tragédia de se autodefinir como rei, se ungir como rei. Então, letra D, ele não foi ungido como rei. 8. Sobre os problemas enfrentados por Samuel, podemos afirmar que, letra C, Samuel ungiu o jovem Davi como rei, não é? Como rei de Israel, substituindo a Saul. Ele criou um problema, Saul era um problema para Israel, mas ele resolveu o problema, Deus foi lá e falou, vai lá e escolhe o garotão Davi para ser rei de Israel e resolve a parada. E ele assim fez a unção de Davi. Aprendendo uma lição aqui também, quando chegou lá ele achava Davi garotão demais, falando assim, mas não tem nenhum outro irmão? Ele falou, não, esse aqui é o último filho, é um garotão, é um adolescente,
E Deus falou para ele, ó, para de olhar o ser humano pela aparência. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Top, né? Então, questão 8, nós estamos de letra C. Na 9, pare e pense para fechar a reflexão. Qual a lição podemos retirar dessa vida fantástica, ou um desses dois jogos você acha aí, desse José e desse meu amigo Samuel? Nesse caso aqui, eu gostaria de pensar em Samuel primeiro, tá? Depois vem perguntar lá embaixo essas duas questões. Então, na 9, que lição podemos aplicar da vida desse irmão? Na nossa vida, é claro. A gente vai de letra C, eu coloquei Deus não olha a aparência, Deus olha o coração e o interior da pessoa. Lembra disso, cara, tá? Se você não aprender nada com o professor Orlandinho, lembra disso. Deus não gosta de aparência, Deus gosta de alma. E 10, faz uma reflexão, você vai escolher um dos aspectos que mais te chamou a atenção, e aí é algo pessoal, e se fosse para me escolher, eu escolheria várias coisas, né? Então, esse é Orlandino, então aqui é para você colocar a sua marca. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, continue pensando em coisas boas, continue sendo da família da fé. Um grande abraço.